A gente vai seguir direto aqui no Zoom mesmo e vamos fazer a nossa continuação do sermão de semana passada. Lembram-se que a gente pensou sobre o que é importante Deus olhar em nós para que, de fato, a Páscoa seja comemorada? Estão lembrados, semana passada à noite? Lembra da passagem da Páscoa lá no Egito ainda? Quando Deus disse que na terra de Gósen, onde Israel estava, era necessário que se passasse os umbrais das portas. E quando Deus passasse e visse, ele não geraria morte de primogênito naquela casa, só naquelas que não tivessem o sangue no umbral. Então a gente perguntou, o que Deus vê na minha vida? O que é importante, na verdade, que Deus veja na minha vida? Hoje, tem que matar lá um bichinho e passar sangue lá no portal de casa? Não. O que é importante que Deus veja na minha vida para que eu seja salvo? Vamos, gente, me responde aí. Eu tenho que pregar o sermão semana passada inteira. Deixa eu pegar um papelzinho aqui, deve estar em algum lugar. Depois eu prego esse, brincadeira. Vocês não se lembram? Qual é a presença? Quem aquele cordeiro simbolizava com o seu sangue no umbral das portas, irmãos? E como é que Jesus faz para que nós sejamos salvos? Ele morre na cruz, ele derrama o seu sangue lá, e quem crê em Jesus tem no seu coração o sangue. Ok? Sim? Então não são as minhas obras, não é a minha religiosidade, não é a minha moralidade elevada. O que me faz um salvo é crer em Jesus como Salvador e Senhor. E ponto. Só isso mesmo. Só que isso, muitas vezes, gera uma confusão na cabeça de algumas pessoas. E aí, como é que fica, por exemplo, se você conhece uma pessoa que tem cirrose hepática? Ela bebeu álcool, ingeriu álcool a vida toda. E aí ela foi com cirrose hepática. Um ótimo médico se revela trazendo um tratamento que faz com que aquela pessoa fique 100% curada. Ele é fera. Ele é ovacionado pela família, pelos entes queridos, porque ele conseguiu livrar aquela pessoa da cirrose hepática. Aí o sujeito que foi curado pensa assim, uau, esse médico merece mais glória, mais honra. Eu vou beber mais do que eu bebia antes, o dobro, para mostrar de novo o quanto que ele é bom, 2 vezes mais. Faz sentido? Não faz, né? Não faz sentido uma pessoa doente, curada, ex-doente, sendo curada, vir a fazer com que a doença volte, pior ainda, para então mostrar a grandeza de um médico. Ninguém faz isso sem consciência. É justamente disso que Paulo vai tratar quando ele fala do Evangelho em Romanos. E isso me leva a uma temática. Nada além do sangue, mas e a santificação? Captaram? Esse é o nosso tema. Nada além do sangue, mas e a santificação? Sem a qual ninguém verá a Deus. Isso é importante, é a marca do sangue nos umbrais das portas. No nosso caso, do Novo Testamento, isso é importante é crer em Jesus como Salvador e Senhor para que sejamos salvos. Como é, então, que a gente pode lidar com os textos bíblicos que falam que fé sem obras é morta? Não vem das obras para que ninguém se orgulhe. Mas fé sem obra é morta. Tiago e Paulo batiam de frente. Muito importante a gente entender isso. Porque ou a gente pode cair num legalismo que anule a graça, ou a gente pode entrar numa libertinagem, num libertinismo, se eu posso chamar assim, numa conduta, numa ideologia libertina, em que a gente pensa que já que foi pago para melhorar a visão da graça, eu vou pecar mais. Tipo o cara curado de cirrose hepática que passa a beber muito mais para mostrar o tamanho do médico que ele curou, porque ele vai continuar o tratamento e o cara cada vez mais vai curá-lo mais. Não faz sentido. Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Basta nos crer nele para sermos salvos. Mas a gente não pode entender mal essa verdade. A questão aqui é a gente entender aonde entra a santificação no processo de salvação. E eu gostaria de ler com vocês o texto de Romanos capítulo 5, versos 20, até o capítulo 6, verso 7. Tá bom? A divisão de capítulo não é muito feliz. Pastor, estavam falando mal da Bíblia? Não, estou falando mal da divisão que fizeram dela.
Porque não foi Deus que inspirou a divisão. Isso aconteceu muitos séculos depois de Cristo, inclusive, essa divisão de livros e capítulos, de capítulos e versos, perdão. E às vezes uma separação acaba tirando de nós um entendimento maior. O capítulo 6, na verdade, deveria ser capítulo 5, verso 22. Porque o capítulo 5 termina no verso 21, se não me falha a memória aí, não é? Não é isso? Termina no verso 21? Aí deveria ser verso 22. Que diremos, pois? Porque Paulo não mudou de assunto. Paulo não terminou a conversa. E aí acaba a gente, às vezes, ainda mais quando tem esses títulozinhos, que também não foram revelados por Deus, dependendo da versão da Bíblia, você passa a ter uma variação entre eles, até de localização. Infelizmente, acontece da gente, às vezes, perder o fio da meada do que o texto, no seu contexto, quer dizer, tá bom? Por isso nós leremos capítulo 5, versos 20 e 21, e depois capítulo 6, versos 1 a 7, ok? Diz assim o texto. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Capítulo 6 agora. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não. Na sua versão, talvez, de maneira nenhuma. Paulo usa isso 10 vezes. Várias vezes, para demonstrar algo muito sério, muito antagônico à ideia comum que viria para quem entendesse mal a graça, tá? Uma vez que morremos para o pecado, como poderíamos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram que, quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a ele em sua morte? Pois, pelo batismo, morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que nossa união com ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravos, pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Eu li a Nova Versão Transformadora, está bem claro, bem coerente com o sentido original do texto. Se os irmãos leram aí na Almeida Revista Atualizada, na Almeida Corrigida Fiel, que é mais difícil de entender ainda, vai ficar um pouco complicado para compreender a linguagem paulina. Mas essa versão você consegue entender bastante o espírito do que Paulo está dizendo ali naquele texto sagrado, tá? E eu quero já adentrar aqui nas verdades que o texto produz para a gente. A primeira é isso mesmo. A salvação é somente pela graça. É exatamente isso. A lei de Deus não foi dada como remédio, foi dada como diagnóstico, tomógrafo, um aparelho que mostra em que circunstância está uma pessoa. Né? O meu amigo trabalha com isso, Juan, né? A radiologia não é aqueles aparelhos que você trabalha, eles não são para curar, eles são para diagnosticar. A não ser que for um tratamento radiológico lá, né? Tá certo. Mas aquilo que você trabalha lá não é para tratar, né? Você vai tirar, por exemplo, uma radiografia do pulmão, da cabeça, vai fazer uma tomografia computadorizada, você está querendo diagnosticar algo. Aquilo não é o tratamento, aquilo é a descoberta do que você tem ou do que você não tem. A lei é justamente isso, não é remédio, é diagnóstico. Foi dada por Deus para que a santidade do caráter de Deus revelado em sua lei mostrasse a grandeza do pecado humano. Se o seu padrão, diria Charles Haddon Spurgeon, é o branco dessa cadeira, por exemplo, e você fala, nossa, que cadeira branca. Aí você vai lá para o Polo Norte e coloca naquela neve que nunca derrete essa cadeira lá. Vai parecer que ela está bem encardida. Dependendo do padrão que você tiver, você percebe melhor como está o estado de uma coisa. Outra ilustração que Spurgeon dá é quanto uma agulha, né? Quem gosta de crochê aí, né, irmã Janete? Aquela agulha parece que é perfeita, cromadinha, brilhosa, bonitinha. Coloca no microscópio,
começa a aumentar, aumentar, aumentar e aumentar, aparece o quê? Rachadura, crateras, imperfeições. O ponto é o padrão de Deus, e a lei revela o caráter de Deus. Logo, quem olha para Deus pela ótica do que ele se revela, inevitavelmente fala como Isaías: ai de mim, que sou um pecador, o homem de lábios impuros que habita no meio de um povo de impuros lábios. Como Pedro, quando olhou para Jesus: arreda-te, pois sou pecador. Como publicano: ó Deus, ser propício a mim, pecador. Propício, essa palavra é muito rica, nós vimos isso hoje na classe, conhecendo a quinta igreja. Então, a lei é dada por Deus para mostrar o estado do homem. O nível terrível de pecado revelado pela lei de Deus, né, deixou ainda mais evidente a grandeza da graça de Deus em Cristo, quando ele dá Cristo em nosso lugar. O sangue, Jesus é o sangue suficiente, sem complementos, ele é aspergido nos umbrais do coração daquele que crê, daquele que tem fé em Jesus. Não é isso que a Bíblia fala? Porque Deus, vamos recitar juntos João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é necessário ter então de relação com Cristo? Fé. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Crer, se entregar. Ok? Essa é a determinação de Deus. É isso mesmo. Toda tentativa de colocar alguma coisa como anexo, como puxadinho, como ajuda à obra de Jesus, é uma afronta direta a Deus e uma demonstração de falta de conversão. Por quê? Porque a graça de Deus manifesta, revelada em Cristo, faz com que nós encontremos um Deus que decidiu se humilhar. Preste bem atenção. Crer em Jesus como Salvador é justamente assumir para si uma total desqualificação. Talvez, Mateus, para você seja novo ouvir isso numa igreja. Mas Deus não quer, Lucas, que você mude uma palha na sua vida para ele te aceitar. Porque se 0,00001 da sua salvação depender de você, você vai dizer: o meu braço me deu a vitória. Lembra de Deus com Gideão? É muita gente. Tira. Eu não quero que Israel confie no seu poder. Eu quero que eles se entreguem a mim. Só que isso, Isabela, humilha o nosso ego. Eu quero até fazer uma vaquinha com Deus. Cada um dá um pedaço. Mesmo que ele dê a maior parte. Alguma coisa eu tenho que dar, para eu ter alguma glória em mim. Só que isso afronta Deus. E é por isso que a gente precisa entender a humilhação do próprio Deus ao salvar. A nossa auto-humilhação não é Deus querendo brincar com alguém e fazer: viu como você não vale nada? Ha! Não é Deus brincando com gente inferior a ele. É o amor de Deus nos assemelhando a ele. Por quê? O Deus que nos criou, que nós conhecemos, ele se fez homem como nós, não se contentou de fazer a sua imagem e semelhança, veio e se fez como nós. Jesus Cristo, Deus homem. Deus se humilhou. Ele não usurpou o lugar de Deus, antes se esvaziou. Ele tomou o papel de escravo, não fazendo a própria vontade em momento algum, até quando ele sabia que Deus podia fazer diferente do plano eterno, ele fala: faça a tua vontade, lá no Getsêmani. Ele humilhou-se à condição humana, mas ainda que sem pecado, sendo feito maldição em nosso lugar. Ele não apenas se tornou um homem legal, perfeito, mas ele foi conhecido como malfeitor e tratado por Deus como maldito. Maldito é aquele que é pendurado no madeiro. Gálatas 3 vai falar sobre isso, citando o Antigo Testamento. Então ele chega a esse nível de humanidade. Ele foi obediente até a morte, não titubeou, aceitou a maior humilhação. Ninguém foi humilhado como Cristo. A gente às vezes não entende isso, a gente tem que meditar mais na palavra, irmãos. A Bíblia não fala apenas de você ler, mas de você meditar. Lembra do salmista? Ele lê e medita dia e noite. A gente tem que pensar mais na palavra de Deus. Por que Jesus chegou a uma humilhação que ninguém nunca vai chegar? Pensa comigo. A justiça de Deus, ela nos ensina que o inferno dura quanto tempo? Biblicamente, a gente crê que o inferno dura quanto tempo? Eternamente? Eterno significa que não tem o quê? Então eu pergunto para você,
Quem depois de 1 nonilhão, de vezes 1 trilhão, de vezes 1 quatrilhão, de vezes 1 quintilhão, depois 1 nonilhão de novo, de anos, se tivéssemos anos aqui para marcar isso, no inferno, essa pessoa teria provado todo do inferno? Isso é eterno? 1 nonilhão equivale a uma fração de segundo, porque toda parte é eterna. Eterno não tem medição de pedaço. Detalhe, a tua Bíblia fala que Jesus fez o que na cruz? Tomou o cálice da ira que cairia sobre você. Por que o crente não vai para o inferno? Porque Jesus pagou o preço por ele. O castigo que nos traz a paz estava... Pergunto a você, o inferno é o que mesmo que você disse? Duração? Como é que Jesus tomou o inferno eterno? Você tem noção do que significa isso? Eu também não tenho. Não sei. Só sei que foi assim, diria o rapaz da Compadecida, lembra? Só sei que foi assim. Ninguém experimentou a ira de Deus no nível que o próprio Deus em Cristo experimentou. E nunca vai experimentar. Você pensou nisso, Sara? Ninguém, nem Satanás com seus demônios, saberá exatamente as profundezas da terra, as quais Cristo visitou na sua humilhação. Só Jesus conhece toda a ira do Pai. Ninguém nunca conheceu nem conhecerá totalmente. Esse é o nível, Sueli, de humilhação de Jesus por nós. Por isso que se alguém está em Cristo, nenhuma condenação há. Não tem, ele levou tudo, está consumado, foi o que ele disse, está pago. A única exaltação que Cristo recebe, ela vem do Pai, depois que ele é obediente até a morte de cruz. E ela não começa na ressurreição. Segundo a tua Bíblia, em Colossenses 2,16, 14 em diante, melhor, dá o contexto, Jesus triunfou das potestades, dos acusadores, e os despojou aonde? Na cruz. Foi na cruz o seu maior triunfo. Sua maior exaltação começa na cruz. Lá ele triunfou sobre aqueles que acusavam os filhos de Deus. Depois disso, a Bíblia fala, sim, lá em Filipenses 2, que ele foi colocado sobre todo nome, para que diante dele todo joelho se dobre, ele confesse que ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Esse é o nível de humilhação que Jesus viveu. A gente tem que pensar, então, no quanto é um privilégio a gente poder se humilhar. Quem se exalta se parece com o diabo. Quem se humilha se parece com Jesus. Por isso que não é um problema, é um privilégio dizer, eu abro mão de mim, não dou nenhum adendo, apenas creio e me entrego. Chega de mim. Lembra, vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Toda a justiça pessoal, todo tipo de bajulação, autocomiseração é vencido aqui. Você fica, como eu disse hoje de manhã na classe, livre, leve e solto. Você sai do tribunal. Lembra do ego transformado que estudamos? Tim Keller, os irmãos da IBD? Você sai do tribunal. Você é resolvido nele. O único ser que podia te levar para o inferno decidiu dar o filho dele para viver o inferno no seu lugar, naquele gole concentrado do cálice da ira de Deus do jeito, na cruz, para que você pudesse ver eternamente com ele como filho amado. Tem medo de quê? Por isso que a casa nunca fecha a porta. Vocês que estão distantes, estão, quem sabe, em casa, vão assistir depois dessa pregação, membros dessa igreja, estão desanimados. Eu posso ficar triste com o seu desânimo. Achar até que há ingratidão na parte de uns, porque abandonam, não estão nem aí. Mas se eu fizer isso com altivez de espírito, porque eu mereço uma ovelha melhor do que o pastor que eu sou, né? Onde já se viu uma coisa dessa? Olha o pastor que eu sou, né? Não, tem que ter uma ovelha melhor. Se eu pensar assim, sucessão. Se eu alimentar algum orgulho pastoral, porque me dedico, porque faço, e a ovelha não corresponde, sai fora. Na minha Bíblia, Pedro não merecia nada de Jesus. Jesus é bem melhor, incomparavelmente melhor do que esse pastor. E Jesus vai atrás de Pedro para reconciliar. Não é Pedro que vai atrás de Jesus, é Jesus que vai atrás de Pedro. Se o meu Jesus faz isso com todo mundo, quem sou eu para não fazer? Se vai ser excluído, se vai ser repreendido, se vai ser disciplinado, é por amor, por graça, não por vingança. Isso, Rômulo, a gente conversou uma vez, né? Mudou radicalmente a minha atitude, cara.
Não é porque eu melhorei, é porque eu descobri o quanto que eu sou ruim. Um pouco mais. A carne estava mais podre do que eu esperava. Gente, a única forma de ser aceito por Deus, então, é ter Cristo como mediador e fazer de Cristo modelo de vida. Ou seja, humilhação para renascer e humilhação para viver, havendo exaltação somente nessa condição, ser conhecido como um servo humilhado. No céu, alguns teólogos dizem que haverá apenas um corpo com cicatrizes, e não será o nosso. Será do servo sofredor, o Salvador. Alguém humilhado, universal, cosmicamente. Quando do inferno, depois de trilhões de anos sofrendo lá, alguém olhar para a glória e disser: eles não mereciam estar lá, eu conheci o pastor Alex, ele era um pecador. Aí Deus mostra Jesus com as chagas, com as marcas das chagas. Ele pagou. Lembra do Apocalipse que fala do cordeiro que foi morto e agora vive? Essa é a marca de Jesus. E é por isso que nele há vida eterna. Ele é o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo em nossos umbrais. Bom, aqui entra o problema. Isso não favorece, então, uma vida de pecado? Inclusive, há quem pensasse assim. Até citei semana passada, e eu vi que, infelizmente, há alguns teólogos, até dito conservadores, que defendem a ideia de que porque Jesus pagou todo o pecado, não só há um universalismo em que todos serão salvos inevitavelmente, até Satanás, eles defendem, como também não há mais noção de pecado. Faz o que quiser com a sua vida. Já não há mais isso. Jesus levou tudo isso. Fica à vontade, pode cantar, deixa a vida me levar, a vida pode ir embora, fica tranquilão. E tem gente que não admite isso na fala. Não, que isso, a Bíblia fala, pastor, mas vive como se fosse assim. Tem gente que vive como se fosse assim. Vive como se tivesse uma vida subsidiada pela graça para pecar à vontade, porque essa noção de pecado já acabou. Cristo pagou todo o preço. A resposta de Paulo para quem pensa, então podemos pecar mais para que a graça superabunde mais? É claro que não. E a gente viu isso no início dessa mensagem com aquela ilustração. A Letícia é dentista, né? Fera. Você que trabalha com criança? Né? Como é que fala? Ortopediatra. Odontopediatra, tá. Odontopediatra. Aí a criancinha tá lá, cheia de problema dentário, né? A Letícia conserta. É caro, mas dá jeito. Aí o que acontece? O pai e a mãe amam tanta criança. Vá lá brincar no parque, tomara que caia, tomara que quebre tudo de novo, só para mostrar quanto que a Letícia é fera, que a gente faz de novo. Ninguém faz isso em sua consciência. Ninguém. Que mecânico bom, consertou meu carro, deixou filé. Vou bater, né? Vou quebrar a frente toda, vou estragar o motor completamente, vou deixar de colocar óleo, água, vou deixar quebrar. Só para mostrar o quanto que ele é bom. Ninguém quer voltar para a mecânica. A gente faz isso com Deus, irmãos. Quando a gente, de forma super coerente, não quer isso para as questões práticas da vida, mas de forma super incoerente faz isso para a nossa vida com o Senhor. Cremos num Deus como se presente estivesse, mudasse a nossa vida, mas vivemos como se ateus fôssemos, como se Deus não existisse, não estivesse presente. E é o que Paulo vai dizer para aquelas pessoas: gente, é claro que a graça superabundante sobre o pecado não subsidia uma vida entregue ao pecado. Paulo, em Romanos 3, versos 5 a 8, escreveu o seguinte: alguém poderia dizer, abri um parênteses aqui, fazer uma digressão aqui, treine conversar com as pessoas antes de falar com elas, use o método paulino. Paulo falava muito sozinho, você já percebeu? Alguém dirá, aí ele pensava na cabeça de quem estava lendo. Mas eu vou dizer de volta, ele discutia com ele mesmo, né? Não era doideira, não. Faz bem, tá? Às vezes a gente fala sem pensar, e às vezes verbalizar o que você acha, que você pensa, vai ajudar você a corrigir o que você pensa. Isso não tem nada a ver com sermão, isso aqui é autoajuda, tá? Mas é importante. Conversa entre marido e esposa, o que for. Cuidado para não soltar só e depois ter que pensar sobre o que falou. É melhor depois, né? Pensar depois de falar. É melhor pensar antes de falar. E essa conversa consigo mesmo faz bem. Paulo faz isso muitas vezes.
E olha que o Santo Espírito, para inspirá-lo para escrever texto sagrado sem erro, usa isso. Olha o que Paulo está fazendo aqui. A mesma coisa. Ó. Alguém poderia dizer, estou lendo Romanos capítulo 3, versos 5 a 8. Mas nosso pecado não cumpre um bom propósito, ajudando os outros a verem como Deus é justo? Olha só. Não é uma injustiça, portanto, Deus nos castigar? Aí Paulo coloca um parêntese. Estou seguindo o ponto de vista humano. Estou pensando como um ser humano comum. Aí ele responde, claro que não. Se fosse assim, como Deus poderia julgar o mundo? Alguém poderia argumentar ainda. Mas por que Deus me condena como pecador se minha mentira ressalta sua verdade e lhe traz mais glória? Você viu a mente mundana? Aí é o que alguns até nos... e alguns até nos difamam, afirmando que dizemos, quanto mais pecarmos, melhor. Quem diz essas coisas merece condenação. Veja que havia, de fato, quem ouvindo o evangelho distorcesse e pensasse que estava muito fácil, então, porque meu pecado revela a graça. A lei de Deus revela o meu pecado. Então, quando eu peco mais, eu ajudo a mostrar a justiça de Deus. Quando ele me perdoa, eu mostro mais a sua graça. Se eu pecar mais, eu mostro mais justiça e mais graça. Legal, vou pecar mais. Vou me soltar. Como eu disse, em sã consciência, quase ninguém fala assim. Paulo aqui é meio até um pouco caricato. Faz uma caricatura, é meio exagerado, meio hiperbólico aqui, faz uma hipérbole. É um exagero do argumento, é claro, mas a vida de muita gente sugere essa filosofia. Não estou preocupado, olha Jesus que morreu por mim. Posso fazer o que eu bem quiser. Escrevendo aos irmãos da Galácia, aos Gálatas, Paulo teve que ajudá-los a não distorcerem a liberdade que há em Cristo. Em Gálatas 5, versos 13 a 16, Paulo escreveu assim, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros. Perceberam? Olha o jogo de palavras. Vocês são livres, mas se tornem escravos, porque servo que significa escravo. Usem a liberdade para decidir não serem livres. Vocês antes eram escravos do pecado, foram libertos por Deus. Usem a liberdade para se submeterem à vontade de Deus servindo aos outros. Eu acho que não tem ilustração melhor do que aquela que eu já contei umas 4 ou 5 vezes aqui. Foi o pastor Godoy que me ensinou, lá da segunda de Friburgo, quando ele fala da mulher que estava sendo vendida para o mercado de escravas sexuais. O cara que dá o maior lance vai chegar perto dela e ele tem uma carta na mão, e quando aquela mulher, estou importando muito a história, mas aí quando aquela mulher vê aquele homem que a tinha comprado como escrava sexual se aproximando, ela dá uma cusparada no rosto dele, revoltada, já sabendo, imaginando o que fariam com ela, e aquele homem se limpa, aguenta, não diz nada, apenas chega perto e fala, essa aqui é a sua carta de alforria, é a sua libertação. Pode ir embora, eu te comprei para te libertar. A mulher cai prostrada, Lucas, chorando e diz para aquele homem, então permita-me ser sua, eu não encontrarei um homem igual a você. Ou seja, eu uso a minha liberdade para me entregar e ser sua. Essa deveria ser a atitude de um crente. Porque o Deus que é livre tornou-se servo de cada um daqueles que creem. Captaram? Tal como o Filho do Homem que não veio para servir, mas para... Não veio para ser servido, mas para servir. Isso é fantástico, irmãos. E aí ele continua. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. É interessante que Paulo aqui coloca o amor ao próximo, como a nós mesmos, como sendo o mandamento mais principal, o mais central da lei de Deus toda. Pastor, mas Jesus falou que eram 2, amar a Deus e ao próximo. Não há contradição aqui, não há uma alteração. O que há é o mandamento da manifestação. Ninguém pode amar a Deus que não vê, se não amar ao próximo ao que vê. Não dá para amar a Deus sem amar ao próximo. Logo, se alguém ama ao próximo de verdade, certamente isso é demonstração de que ama a Deus. Está implícito nesse mandamento. Não poderia ser o contrário. Legal demais isso, né? Para nossa surpresa, eu queria que vocês pensassem nisso com muita seriedade.
a maior prova de que alguém de fato entendeu o evangelho pregado por você não é no final ele dizer assim, ah, tá, como diria o Bender lá do Futurama, agora entendi. Ou seja, ele vai dizer assim para você, eu vou me batizar, vou tomar ceia, vou parar de fazer coisa errada, aí Deus vai me aceitar. Porque ele fez a parte dele, agora eu tenho que fazer a minha, não é isso? Se você fez isso com uma pessoa, você está ajudando a ir para o inferno. A reação normal, natural, não de um crente salvo, mas um perdido, quando ouve o evangelho verdadeiramente, é aquilo que Paulo anteviu, antecipou dos seus leitores. Gente, por que eu estou dizendo que a graça superabundou e já mudou o pecado? É para a gente pecar mais, para a graça aparecer mais? Ou seja, o que se espera de quem não entendeu de verdade o evangelho, mas foi exposto verdadeiramente a ele, é que isso? É um escândalo. É fácil demais. Posso pecar à vontade então, porque vai mostrar mais a graça de Deus. Captaram? Se a pessoa tem medo do inferno, fortalecido, se ela tem medo de Deus, fortalecido, se ela passa a olhar para a igreja como sendo uma necessidade religiosa para Deus aceitá-la, se ela pensa no batismo, na ceia, nos meios da graça, oração, leitura bíblica, comunhão dos crentes, como forma de se aproximar de Deus, você já despregou o evangelho. Você colocou adendos. É o sangue nos umbrais, mais algumas cestas básicas na porta, mais, sei lá, alguma filantropia qualquer, mais uns presentinhos para a esposa, mais uns presentinhos lá para o sacerdote, no Antigo Testamento, no Novo Testamento para o pastor. Pode me dar presente, pode me chamar para comer na sua casa, mas isso não te garante em nada ir para o céu, tá? Pode bajular, pode elogiar o ministério pastoral. Se no seu coração Cristo não está nos umbrais da sua porta, do coração, como suficiente salvador, você não entendeu o evangelho, você não se converteu. Pastor, mas eu sou membro da igreja, e eu tenho medo danado de Jesus voltar e me pegar como eu estou hoje. Eu tenho medo danado de Jesus, de eu morrer e Deus me encontrar na situação em que eu estou. Você tem esse medo? Queria que você hoje conhecesse o evangelho de Jesus. Você não conhece, você ainda não se converteu. Você precisa conhecer Jesus. E eu espero que você, de uma vez por todas, o conheça. Estamos pregando, né, Álvaro? Todo domingo sobre o evangelho de Jesus, para justamente ajudar as pessoas a perceberem que o rei chegou, e ele reina ao nível do coração, ele viveu a obediência que nós não conseguimos, ele sofreu tudo que nós não somos capazes de sofrer, ele pagou com uma morte que nenhum de nós é capaz de pagar, porque a gente teria que passar o inferno inteiro pagando, a gente não tem dignidade para cobrir o inferno, mas a dignidade infinita dele cobriu toda a eternidade do inferno. Jesus é maior do que o inferno, Deus criou o inferno, e a Bíblia fala que não há nada que foi feito sem que Deus tenha feito, logo Jesus é maior do que todas as suas criações. E é por isso que quando ele dá a vida, ele cobre toda a culpa, ele venceu a morte. Então tem que olhar para ele, para mais nada em mim nem ninguém. A prova de que alguém conheceu de fato o evangelho, entendeu, é quando se vê nela uma crise que constrange, sou estranho. Porque parece que é fácil demais. Alguém me amaria nesse nível? Irmãos, eu pergunto a vocês, se todos os pensamentos que passaram pela sua cabeça essa semana, se todos os pensamentos que passaram pela sua cabeça essa semana fossem passados aqui num filme, em imagens e som, você teria alguma vergonha de estar aqui presente? Só irmão Ezequiel? Você também, Adélia? Você também, Sheina? Nenhum de vocês me ouviria pregar se meus pensamentos de hoje passassem aqui. Detalhe, Deus conhece todos os meus pensamentos. E Ele não me rejeitou. Ele me ama, não apesar, mas por quem em Cristo Ele se revela para mim. Não é porque, apesar de ser justo, Ele também me ama, mas por causa da sua justiça em Cristo, Ele pode me aceitar e me amar até o fim. E com todo respeito, espero que te confronte e, se você é um perdido, que isso te cause uma crise, que acabe com a tua paz essa semana. Segura aí. Vou falar como Paulo em Coríntios capítulo 3 e 4. Não me preocupo com o julgamento de homens, nem com o meu próprio.
saí do tribunal. O único ser que podia me mandar para o inferno era Deus. E ele quis me amar em Cristo. Estou resolvido na cruz. Vou confessar pecados. Vou lutar contra ele junto. Vou atrair pecadores. Quero estar com gente que caminha de joelho ao pé da cruz. E quero distância de arrogantes que não querem se humilhar. Distância de quem quer oprimir, coagir, forçar. Quero caminhar com quem quer caminhar de joelhos ao pé da cruz. Eu gostaria muito que você entendesse isso, porque a igreja é lugar de gente liberta, que pode chegar a escrever um cântico da sua confissão de adultério, igual Davi fez, para todo mundo cantar no culto público da igreja, Salmo 51. E a gente tem vergonha de chegar na igreja e falar para as pessoas, eu sou pecador. Eu sei, irmão, não, eu sou pecador mesmo, eu falei mal de você essa semana, quero te pedir perdão. Eu não acredito! Pois é, se todo mundo que está aqui falasse mal de todo mundo que está aqui, o problema seria a falta de conhecimento. Ninguém sabe da missa metade sobre o outro, tem muita coisa pior, pergunta para Deus. A começar por esse homem. E é por isso que essa santa crise tem que tomar conta de quem é salvo. Como que alguém pode me amar nesse nível? Sim, por isso que foi tão terrível o filho dele na cruz crucificado por você. Vladimir, fecha para mim aqui, por favor. Quando alguém pensa em fazer alguma coisa para ser salvo depois de ouvir o evangelho, ou não houve, na verdade, real entendimento, que inclusive impede o batismo, ou houve pregação distorcida, que ao invés de abrir, vedou ainda mais os olhos espirituais do perdido, alimentando a sua autojustiça, a sua autocomiseração, a sua vitimização. Estão entendendo essa palavra, sim ou não? Pastor, se você falar isso para os meus netos, eles vão descambar para o mundão e vão pecar para caramba. É porque eles entenderam errado. Mas eu não vou mudar o evangelho porque eles entenderam errado. Se o pecado deles distorce o evangelho, é problema deles com Deus, não é meu. Eu não vou pregar que, se fizer assim, Deus vai dar daquele jeito assim, assim, assado. Sim, de fato, há recompensas e castigos, mas quando se trata de filhos de Deus, é igual pai e mãe. Seu filho pode ver o resto da vida desobedecendo. Enquanto ele mora com você, tem comida na mesa, tem roupa lavada, tem transporte para a escola, e tem você triste com os pecados dele. Mas tem você triste porque ama. O amor tudo sofre. Não porque você abandonou. Então eu prefiro um crente no evangelho lutando contra o pecado, caindo 1000 vezes, levantando 1001 pela graça, do que um fariseu, tipo aquele irmão mais velho, que quando vê o irmão chegando para a casa do pai, fazendo festa, recebendo festa, boas-vindas por causa do evangelho, da boa notícia da graça, e essa pessoa que aparentemente não faz nada de errado, nutre o pecado que é a raiz de todos os outros. Orgulho, soberba, vaidade. O trono do ego exaltado, tirando Deus do seu lugar. Por isso que Jesus falou para os fariseus que haveria no céu meretrizes, pecadores, julgando gente religiosa, moralista. Mas você está favorecendo a imoralidade, o pecado? Não. Estou dizendo que nos extremos, é melhor um pecador no pecado entregue que possa se arrepender e trazer festa para o céu do que alguém que se acha justo, são em si mesmo, que nunca venha se arrepender. Essa é a visão bíblica. Não sei se você consegue tirar essa visão da Bíblia aí e me convencer do contrário. Bom, mas e aí, pastor? Paulo não disse que não era para viver para o pecado? Como é que a gente faz? A parte final do que nós lemos em Romanos, na parte do capítulo 6, faz umas perguntas muito interessantes. Como podemos continuar vivendo no pecado se morremos para ele? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Então, o que se espera de um salvo? Quando Jesus passa o seu sangue nos umbrais das portas do nosso coração,
Paulo escreveu o que acontece no coração da gente. Colossenses 2:12, Paulo escreveu assim: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida, já deu, não está dando santificação, dará glorificação, mas a vida eterna já é nossa. Ele lhes deu vida juntamente com Cristo. Agora veja a última frase: perdoando todos os nossos pecados. Ah, pastor, todos até a conversão. Depois da conversão, onde está isso na Bíblia? Você imagina a insegurança que essa crença traria para o nosso coração? Bom, até me converter está tudo pago. Daqui por diante você está comigo. Fala para mim que você garante estar salvo amanhã, fala. E se Cristo volta durante aquele pensamento, hein? Aquela imagem, aquele sentimento de assassinato no coração, não basta matar, se teve ódio, chamou o irmão de tolo, já era. Hein? Quem transgrediu uma parte da lei, transgrediu toda. Diz para mim que você tem garantia de que dorme hoje salvinho da vida. Vamos voltar para casa, aquele trânsitozinho abençoado, aquela fechadinha na sua frente. Diz aí, não, eu mato no peito. Se tudo que você acha que você faria de certo até chegar em casa, de fato der certo, sinto muito. Você está enquadrado no amuleto do orgulho, você está no inferno, se é só por você. Ele te perdoou de todos os seus pecados, desde o primeiro até o último dia da sua vida. Todos os nossos pecados. E isso gera a lei do amor. Te deixa livre para, como Cristo, na essência, então, purificado, não há mais pecado na essência, temos a divina semente. Agora, os pecados da aparência, esses que são uma luta pela presença e não mais pelo domínio do pecado, eles são uma forma de Deus trabalhar, nossa santificação, nossa paciência com o irmão, com a gente mesmo, a dinâmica da vida cristã, da evangelização do outro. Quantos de nós precisou tomar a pancada de Deus te jogando na sarjeta do pecado, para chegar diante de um parente, de um amigo que você julgava muito mal das pernas espirituais, e mudar a sua atitude e chegar para ele e dizer assim: cara, eu sei que você está passando, eu também sou um pecador. E sentir compaixão dele e dizer: vamos junto, deixa eu falar para você do evangelho. Antes você chegava disputando quem sabia mais, quem tinha mais pedigree gospel para apresentar. Aí Deus um dia te joga na sarjeta, te mostra quem você é de verdade. Bendita queda que te coloca lá ao pé da cruz de novo e te faz se levantar como alguém que só quer mostrar o servo sofredor para quem está à sua volta. Essa é a nova essência simbolizada no batismo, um sepultamento para a velha vida e uma ressurreição para uma nova vida, uma nova condição. É por isso que o batismo, ele é mais do que a porta de entrada numa igreja local. Sim, cremos nisso como batistas. Mas na Bíblia, ninguém fazia cursinho de batismo para se batizar. Já pensaram nisso? Batista fala que a sua única regra de fé e prática é o quê? É o quê, irmãos? É a Bíblia, né? E aí nosso cursinho de batismo de 3 meses corrobora com a visão bíblica de quem pode ser batizado? Tem que confessar a fé batista para ser batizado? Pensaram nisso? Qual era a ordem bíblica para batizar alguém? É lícito se você crê de coração. Sim, creio que Jesus é o Filho de Deus. Ah, pastor, a gente corre um risco danado de batizar gente que não quer nada com Jesus. Pergunto, quantos irmãos que deram aula de EBD foram pastores que você conhece que se desviaram da fé? Fazer cursinho é garantia de permanência na presença de Deus? Judas teve o melhor curso do mundo. O professor era Jesus. E era um perdido. Isso não garante nada. É um bom serviço da igreja. Pode ter a ver com a membresia, mas não com salvação. É um ótimo serviço, mas não tem a ver com salvação, tem a ver com membresia. Igreja local. Batismo é para crente, muito mais do que igreja local. É membro da igreja de Jesus. Tem que pensar nisso com seriedade, irmãos. Trata-se, então, batismo da entrada no corpo universal de salvos em Cristo, não devendo ser negado a ninguém que afirme crer em Jesus como Salvador de sua vida. Santificação não pode ser requisito para batismo. Confissão pública de fé, sim. Você crê que Jesus é seu Salvador? Você pode ser batizado. Salvação, santificação. Pergunto, quem de nós está pronto? Hoje poderia dizer assim, hoje eu mereço o batismo. Alguns até poderiam com um problema aí de
falta de bom senso dizer que tá dentro, né? Eu creio assim, hoje eu estou preparado para batizar. Por quê? Por quê? Ah, não, porque hoje eu sou um crente mais sério, eu leio mais a Bíblia. Se você está pensando nisso, você não entendeu nada que eu preguei semana passada, nem hoje. Porque a única coisa que fundamenta o meu seu batismo de anos atrás, o meu foi em 2000, foi em 97, dia 25 de maio, pastor Irene Silveira Chaves, lá na Central. A única coisa que me autorizava o batismo naquela época, me autoriza hoje, se eu fosse batizado hoje, crer em Jesus. Santificação, teve muita coisa que Deus mudou na minha vida. Minha esposa sabe, do que está bom, do que está ruim ainda. Tem muita coisa para mudar na minha vida. E se eu morresse hoje? Eu iria para o céu por causa de quê? Do nível de santificação? Não. Por causa do sangue nos umbrais. Então, pensemos nisso com bastante atenção. É justamente essa mentalidade que muitas vezes tem alimentado essa alma católica, meritória, meritocrática dentro da igreja, em que eu acho que Deus me aceita mais porque eu faço mais coisas, tenho algum tipo de performance. E eu não tenho o deleite da leveza da santidade, porque a santificação nos assemelha para Deus, para que nós sejamos iguais a Ele. Isso é graça também. O apelo de Paulo para todos os membros batizados das igrejas do primeiro século era pela busca de santificação, pois essa é a luta constante de todo crente. Quem você acha que era mais santo? Paulo ou Pedro, pensando em comportamento? Santificado, no sentido de comportamento já melhor desenvolvido. Paulo ou Pedro? Quem você acha? Numa escala de comportamento, não é pensando em essência, não. Santificados pela fé, os ambos eram. Meu ponto é, Paulo, quem disse Paulo aí? Paulo. Por quê? O que você lembra de Pedro ou de Paulo que te faz pensar isso? Vamos lá. Pedro. Tá, ok. Então você se acha pior do que Paulo. Paulo estava mais à frente em relação a se dominar. Ok, eu concordo com você, estou junto no mesmo balaio. Você. Pedro negou antes e depois, como apóstolo. Gálatas capítulo 2, Paulo tem que chamar a atenção publicamente dele do grande crente Barnabé. Ai, que crente bonitinho. Era seu nome, Barnabé. Quem era Barnabé? O sem vergonha que junto com Pedro estava falseando. Diz o texto, dissimulava junto com Pedro, se escondendo dos crentes, falava mal de gentio por trás. Na frente comia carninha de porco. Viu o judeu chegar, opa, não estou aqui. Não estou aqui. Falso sem vergonha, se não é graça, estava tudo no inferno. Paulo nunca fez isso, eu não vi. O que fazia Paulo salvo e Pedro salvo? A graça, somente. Nenhum dos dois foi para o céu por causa do Estado. Tem galardão diferente? Tem. Tem graduação para quem vai para o inferno também? Haverá maior rigor, Jesus fala sobre isso. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Mas ninguém vai para o céu porque está mais santo. E ninguém vai para o inferno porque está menos. Ele vai para o céu porque crê em Jesus. Ele vai para o inferno porque não crê nele. E quem crê em Jesus, por causa dessa mentalidade, está livre para ser santo. Não tem mais medo. Lembra do cântico da falecida irmã Ludmila Ferber? O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor que vem de Deus ensina a não temer. Está onde isso? Na Bíblia, 1 João capítulo 4, verso 18. O medo sugere tormento. O amor liberta. É o cara, Vladimir, que porque ama a esposa não quer cair no adultério. É o filho Yuri, que porque ama quer ser um bom filho. É o vovô Ezequiel, que porque ama quer ser um bom exemplo para a família que não se converteu. Entende isso? Você é livre para ser santo. Lembra de hoje na nossa classe? O que gera mais energia para o mundo dos monstrinhos? O grito ou o sorriso? Monstros S.A., alguém se lembra? Teologia pura nesses filmes. Boa teologia. O que causa mais energia é sorriso, é leveza, é o evangelho. Transformação vem de coração leve, não de coração medroso. Porque o pior que um coração medroso pode formar é uma vida transformada na aparência. Tipo uma lagartinha que comprou asa, comprou pata, botou anteninha, só que não sabe voar, só se arrasta. Só alimenta o próprio orgulho. Meu Deus. Agora, diria o Bender,
Agora entendi. Somente o salvo pela graça tem poder do Espírito para ter em si operada a palavra que o santifica diariamente. Quem não busca a santificação não foi salvo, pois essa é a vontade de Deus para quem ele salvou em Cristo. Uma ilustração boa para terminar isso é a de Lázaro. Estão lembrados como é que aconteceu com ele? Ele estava 4 dias morto já. Ó, irmãozinho, você não toma banho, passa desodorante, cuidado para parecer um morto, viu? Porque cheira mal quem está morrendo. Está morto, aliás. Tem que tomar banho, lavar o cabelo. Isso aí. Quando Lázaro ressuscita, qual é a primeira coisa que acontece com ele? De morto para vivo. O que caracteriza um corpo vivo? Hein? Antes de andar. Olha que interessante. O coração bate. O pulmão puxa ar. Alimentam-se as células. E esse processo já não para mais. Não é porque foi forçado, não. É porque está vivo. O corpo morto não faz. O corpo vivo faz. Aí ele anda. Deseja comer. Ele quer se vestir. Ele quer se relacionar. Porque isso é natural a pessoas vivas. Certo? Quando Deus vivifica um morto espiritualmente, ele tem desejos de vivo, a não ser que ele não tenha sido vivificado. Por isso que santificação não é um peso, é uma graça. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Uau! Nada além do sangue. Mas é santificação. Bônus, é graça. Ladrão da cruz, teve tempo de santificar? Teve algum ato na vida dele que mudou a aparência dele diante do mundo como um criminoso? Não. Lá onde ele estava, ele recebe de Cristo o ultimato. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É só o sangue no umbral das portas. Mas se aquele homem desce da cruz, seria tipo, irmã Thelma, Zaqueu. Jesus, o senhor veio para minha casa. Jesus está sabendo que a multidão está reclamando do senhor lá fora? Eles não gostam de mim, não. Eles acham que eu sou uma companhia ruim. De fato, sou, Jesus. Mas eu quis vir. Agora aqui, eu poderia vender o que eu tenho e dar metade para os pobres, você não acha? Eu podia devolver 4 vezes o que eu roubei de alguém, se eu roubei. Isso é coisa de vivo. Natural. Simples assim. É a sua inclinação do coração? Sente-se alguém que quer se parecer mais com Cristo? Deguste comigo Filipenses 2, versos 12 e 13. Meus irmãos, muito mais do que na minha presença, agora na minha ausência, desenvolvam a salvação de vocês. Mas façam isso com temor e tremor. Por quê? Verso 13. Porque é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto efetuar segundo a sua boa vontade que opere em vocês. Ou seja, está sentindo um teleco-teco no coração, um desejo de se entregar ao Senhor, de se batizar, se igualar a Cristo na morte dele, para também ser igual a ele na vida? Há um desejo ardente de se adequar à vontade do Senhor? É porque Deus injetou a vida aí, você é tipo lá saindo da tumba, você quer respirar, quer andar, quer comer, coisa que vivo faz. Não tem esse desejo no coração? Está disputando com Jesus quem pode dar mais mérito diante de Deus para si? Você é uma lagarta com a asinha colada. Você é um morto. Com perfume, com flores, mas ainda é um morto. Então, isso me leva a algumas aplicações finais aqui. A primeira. Creia em Jesus como seu Salvador único. Somos chamados a crer. É só isso. Deixa o sangue do Cordeiro passar nos umbrais da sua porta. Como é que se faz isso, pastor? Crer. O que é crer, pastor? É deixar de confiar em si mesmo. Voltar-se para Deus arrependido, confessando seus pecados e depositando sua fé, sua confiança somente na obra que ele fez. Ponto. Pastor, como é que eu posso saber se eu creio? Responda-se. No que você se apoia para saber que vai para o céu hoje ou para o inferno? Se você acha que vai para o céu ou vai para o inferno por aquilo que você faz ou deixa de fazer, você não teve encontro com Cristo, você não crê nele. Você chama Deus de mentiroso. É o que João escreveu. Quem não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu filho,
faz Deus mentiroso. 1 João capítulo 5. E semana passada. Então creia. E é só isso. Pastor, mas eu tenho medo de cair amanhã. Eu tenho medo de cair hoje. E amanhã de novo. E depois de amanhã de novo. Eu tenho medo de cair o resto da minha vida. Eu estou lendo a Bíblia de novo, e um dos textos que me marcou, dos textos que me marcaram profundamente, deixa eu ler para vocês um salmo. Não estava aqui no meu script, mas eu faço questão de ler para vocês. Preste bem atenção nisso aqui. Eu coloquei até num status meu de WhatsApp. Tá assim, eu não lembro qual é o salmo agora, porque na anotação não aparece o salmo. Ó Deus, tu sabes como sou tolo. É impossível esconder de ti meus pecados. Não permitas que por minha causa sejam envergonhados os que confiam em ti. Olha aqui eles. Ó soberano Senhor dos exércitos, não deixes que por minha causa sejam humilhados. Ó Deus de Israel. Minha anotação, meu maior medo como marido, pai e pastor nessa ordem. Serem fonte de vergonha para aqueles que confiam em Deus, por causa dos meus pecados. Esse é seu medo? É o meu. Mas aonde que eu resolvo? Na cruz. Se você me perguntar, pastor, vai para onde você morreu hoje? Mais do que o ar que eu respiro, mais do que amanhã que se levanta. Lembra da canção? Eu vou para o céu, ué. Não, você é um pecador, você disse? Sim. Mas se Deus falar contigo lá na hora do pão do céu, você não merece entrar aqui, eu vou dizer, claro que não. O Senhor me ensinou que eu não merecia. Mas por que você está aqui? Por que você quer entrar? Olha ele na cruz. O teu filho merece que eu entre. É pelos méritos dele. E porque o Senhor me ama nele. Nele eu venci a morte. E nele o Senhor me salvou. Deus vai dizer assim para mim, pula para dentro, filhote. Vai dar um pescotapo. Vai lá, depois a gente conversa. Tenho certeza disso. Absoluta. Pastor, mas você pode morrer num momento de fraqueza espiritual. Sim. Ele me purificou de todos os meus pecados. Eu espero me arrepender e poder desfrutar do perdão que foi me dado em Cristo. Mas eu não obtenho o perdão quando peço. Eu desfruto do perdão que já me foi dado na cruz. Essa é a diferença. Isso me deixa muito mais solto e poderosamente capacitado para vencer o pecado. Então, creia em Jesus. Apenas isso. Agora, se você creu, a vontade de viver fluiu do seu coração. Primeira coisa, você quer se parecer com quem te deu vida. E ele te deu vida dando a vida por você. E ele te convida a se parecer com ele. Batismo. Descer as águas e voltar delas. Pastor, não quero batizar. Quero Jesus, mas não quero batismo. Você não quer Jesus, você quer você mesmo. Você criou uma religiãozinha que usa Jesus, mas o Jesus da Bíblia disse, ide fazer discípulos como? Batizando-os e ensinando-os. O início é o batismo. Se você não quer batismo, você não quer Jesus. Imagina, Lucas, a Sara chega para você, olha, eu quero casar com você, mas tira daqui para cá. Não faz sentido. Tira daqui para cá. A Bianca quis fazer isso comigo, mas eu consegui convencê-la do contrário. Deus deu uma visão ruim para ela. Não rola. Isso é customizar Jesus. O Jesus que existe é o da Bíblia, não dá para alterar. E o da Bíblia manda que a gente se batize, para se parecer com ele, publicamente mostrar que eu não vivo mais para mim, vivo para ele. Além disso, use sua liberdade para ser igual a Cristo na vivência com os irmãos. O Criador se faz homem, vive conosco sem pecar, mas junto com a gente tolera, convive, é paciente com o nosso pecado, insta-nos à mudança, mas não desiste de nós quando a gente é lento. Use a sua liberdade em Cristo para viver isso, em comunidade. Eu vou ter que um dia, se Deus quiser, ir embora dessa igreja, se Ele me quiser que eu vá para outra igreja. Mas eu falei para minha esposa alguma dúzia de vezes, irmã, eu não posso ir embora quando eu estiver chateado com vocês. Eu posso até achar que os irmãos erraram alguma coisa que não me permite mais no fundamento caminhar junto. Mas o único motivo de eu poder sair de um ministério pastoral só pode ser a vontade de Deus revelada no coração.
não mágoa com uma igreja local. Porque qualquer igreja que eu for, a primeira coisa que vai acontecer, se ela não tiver problemas, ela vai passar a ter um agora. Eu cheguei. Acabou de ter. Eu cheguei lá. Mas certamente lá tem problema já também. Então eu nunca vou estar em igreja nenhuma. No final me mato, porque eu também não vou me tolerar. Vou me ver de frente do espelho e vou ver que eu sou um pecador também. Então, use a sua liberdade para se igualar a Cristo na vivência com os irmãos. Outra coisa, cuide para não ser um legalista com as pessoas enquanto depende pessoalmente da graça de Deus. Isso é uma hipocrisia baixa. Especialmente maridos e mulheres, maridos e esposas, e pais e filhos. Cuidado para você não viver uma vida hipócrita de querer das pessoas uma vida meritocrática, uma vida de moral elevada e de aceitabilidade com base em performance moral, quando diante de Deus você depende de graça e misericórdia. Seria mais ou menos aquele cara que foi perdoado de uma grande dívida e quando um outro chega para ele e pede perdão por uma dívida muito menor, ele não perdoa. Não faz o menor sentido. Nós repreendemos esposa, marido, pais, filhos, com base no evangelho. Se a nota está baixa, se o namoro foi fora de hora, se houve tendências sexuais pecaminosas, se houve roubo, se houve mentira, se houve traição, se houve algum tipo de decepção, a gente resolve isso com base no evangelho. Porque você trai, você rouba a glória de Deus, você é lento para fazer a vontade de Deus, e se Cristo dependesse apenas de você para a igreja hoje ser triunfante, diga-me, ela seria só por você? Provavelmente, como eu, você teria que dizer em sã consciência que não. No entanto, estamos eu e você aqui, porque Cristo é gracioso, paciente, assaz benigno, diria o salmista. Isso não quer dizer conivência com o pecado. Mas toda tratativa com o pecado, inclusive repreensão, disciplina, se dá com base na graça de Deus e não em vingança. Seria hipocrisia. Finalmente, não deseje mais mudança de comportamento do que de transformação do coração. Isso vale tanto para os perdidos quanto para os salvos que te rodeiam. Eu sei que tem pessoas que você gostaria que estivessem aqui assim como eu. Sinto falta de irmãos nessas cadeiras. Irmãos que hoje na pandemia frequentavam os cultos. Sinto me alegro com os visitantes que aparecem entre nós. Tão bom estar com vocês, Mateus. No entanto, há uma membresia maior do que essa que deveria estar aqui. Alguns estão em casa por motivos justos, outros não. E se pudéssemos, por mérito, tiraríamos essa transmissão, porque estão lhes viciando em ficar em casa e não viver o culto com os irmãos. Mas que Deus use essa graça para trabalhar-lhes o coração, porque poderia haver aqui uma membresia de 100% presente. E Cristo volta, a metade iria para o céu, porque mudança de comportamento não sugere transformação do coração. Todo coração transformado deverá crescer em comportamento transformado, mas nem todo comportamento mudado significa coração transformado. Então, faça mais questão de trabalhar com a essência do que com a aparência. Como pai, como filho. Quantas vezes nós estamos lutando para que alguém mude a forma de lidar com a vida, mas não estamos preocupados com o fato de que há muita gente que vai para o inferno porque justamente está tendo uma performance de vida exatamente como aquela que nós gostaríamos que algumas pessoas tivessem também. O que faz diferença para entrar no céu é o sangue nos umbrais, e não comportamento. O ladrão da cruz não teve tempo. Pedro teve fraquezas e caiu de novo depois de ter muito tempo de mudar. Quem pode julgar isso é Deus. Joio se parece com trigo. Trigo se parece com joio também do outro lado. Então você pode, sem querer, matar um trigo, enquanto pensa que está cuidando de um joio. É por isso que quando Paulo fala de um cara que praticava incesto na igreja, ele fala, orem comigo para que Satanás venha e destrua o corpo desse cara. Mas para quê? Para que ele seja salvo. Esse é o sentimento. Se é necessário que Deus mude o coração dele para poder destruir o seu corpo. Mas não adianta ser um baita de um hétero fiel se no meu coração que há o trono do orgulho. Haverá homossexuais sendo salvos indo para o céu arrependidos do seu pecado. Muitos deles sem conseguir mudar a sua inclinação sexual.
haverá muito hétero indo para o inferno por causa do seu orgulho de não ser gay. Aí pai descabelado, mãe descabelada, meu filho está fumando, pastor. Eu encontrei meu filho, ele estava vendo pornografia. Posso te contar o que passa na cabeça de pastores amigos? Posso começar por mim? Você não vai me ouvir semana que vem, não. Ou vai. E a gente vai chorar junto pelos pecados. E seremos consolados juntos pela graça. E vamos melhorar cada vez mais por causa do ambiente de liberdade que há em Cristo, não de medo de Deus. Amém? Prime mais por mudança de coração do que por mudança de comportamento. Eu gostaria de orar com vocês. Feche seus olhos. Baixe sua cabeça, por favor. Pai querido, acima de tudo, não é a pregação, mas é o teu poder atuando, operando a pregação no coração, que gera transformação. Eu sou apenas um meio. O texto estudado, a exposição do texto, mas é teu Espírito que vai até o coração e opera a tua palavra inerrante, tirando os ruídos da minha mensagem e deixando a tua pura palavra chegar ao coração de quem ouve. Eu peço perdão pelos ruídos que eu coloquei nessa mensagem, na outra e tantas outras que já preguei, que vou pregar ainda. Mas te clamo hoje, mais uma vez, que o teu Espírito haja e faça com que corações sejam transformados. Que nessa noite tenha havido salvação de vidas. Que nessa noite tenha havido, ó Deus, o apaziguar do medo, da angústia, da insegurança. E que possa haver, ó Deus, uma rica esperança pelo transbordar abundante da graça, onde abundou o pecado, outrora. E que essa paz de espírito, essa reconciliação com o Senhor, e agora uma ambiência de comunhão entre irmãos que não sugere disputa, de performance, mas uma ambiência de perdão, de confissão e de luta contra o pecado mútua, que haja, Senhor, naturalmente, desejo pelo batismo para quem não se batizou, desejo de crescer no Evangelho por meio do conhecimento bíblico, através, sim, de frequentar os cultos, de estar na escola bíblica, de ter, ó Deus, meios da graça melhor utilizados, leitura da palavra, a meditação, a oração, o conversar sobre verdades espirituais com os irmãos. Que isso transforme o lazer, que isso transforme a indumentária, que isso transforme, ó Deus, a atitude do homem com a esposa, da mulher com o marido, dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, do cidadão com a sua pátria. De tal maneira, Senhor, que de fato aquilo que o Senhor fez a igreja ser, sal da terra e luz do mundo, se revele. Mas isso não se dá porque a igreja é maravilhosa. Se dá porque Jesus é maravilhoso nela. Nós te rogamos que essa seja a tua obra no coração de cada um nessa noite. Aqueles que estavam, ó Deus, adormecidos, e o Senhor vivificou no seu coração, que possam procurar liderança para se aconselhar, voltar à comunhão dos irmãos. E se alguém estava morto e foi ressuscitado pelo poder da tua palavra nessa noite, se o Senhor salvou vidas, que possa haver, ó Deus, o desejo ardente que houve no coração do eunuco, quando ele pergunta, o que me impede de ser batizado? Que possa haver um desejo ardente de se moldar à imagem de Cristo, desde o começo, e continuando essa caminhada até que Ele volte, ou até que o Senhor nos chame à glória. Nós te oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.